Estamos de volta no Papo com ela e hoje recebo a publicitária Jaqueline Rocha, que descobriu que sofria com a síndrome de burnout em 2016. Desde então, ela se juntou a um grupo de pessoas que passou pela mesma experiência, fundaram um grupo voluntário chamado Tratando Burnout e levam informações por todos os cantos do país. Jaque, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para falar um pouquinho dessa temática que vem fazendo cada vez mais pessoas se verem incapacitadas no trabalho, né? Queria que você primeiro falasse para a gente como você conseguiu descobrir que estava passando por essa síndrome e como foi lidar com isso. Então, primeiro, queria muito agradecer esse espaço, porque a gente vem trabalhando há 3 anos justamente para difundir cada vez mais esse tema, que ainda é um tema muito desconhecido no Brasil, quando a gente fala de saúde mental. E o meu diagnóstico foi feito em 2016, em junho mais ou menos. Eu tinha uma vida bastante acelerada, profissional, viajava muito, e em estava uma reunião fora do Brasil, e eu estava conduzindo a reunião, né, e a gente tinha 2 momentos dessa reunião, e no coffee break eu parei, eu estava com um colega e perguntei a ele, do que se trata mesmo? Aí ele falou, poxa, não é possível, você está conduzindo a reunião, está brincando? Eu falei, não, eu realmente esqueci o que eu estava fazendo aqui. Daquele momento em diante, foi uma mudança total na minha vida, porque o que acontece com o ser humano? A gente, nesse mundo moderno, a gente trabalha mais do que a gente deveria. As relações interpessoais no mundo corporativo, elas estão ficando muito cruéis. As pessoas não têm mais a delicadeza, a gentileza de parabenizar, de dar um feedback, de orientar, de tratar com respeito. Então, isso tudo vai fazendo um mal emocional. Eu costumo dizer que o burnout, ele é um acúmulo de situações somente relacionadas à sua vida corporativa, à tua carreira. Não tem absolutamente nada que você possa comparar a um estresse que você teve familiar. Não, o estresse é uma situação que o burnout também carrega um pouco desse estresse, mas o burnout, ele é destruidor, é uma coisa assustadora. Porque quando é um problema mental, e eu posso falar isso, foi a primeira experiência, o primeiro sentimento que eu tive, embora eu, desde o primeiro momento, eu explanei para todo mundo, as pessoas normalmente se envergonham, porque é uma doença mental. E doença Ainda mental, existe um tabu em relação total, à doença porque, mental, né? assim, ainda mais na minha situação, exercendo um cargo muito alto executivo, automaticamente as pessoas falam, não tem mais condições de fazer nada. E eu ressaltava o seguinte, o cansaço, os apagões, né, as questões fisiológicas que o organismo também ele começa a dizer para você, se você não para por bem, você vai parar por mal. E aí, na terceira consulta, a médica falou, já que realmente eu vou afastar você e vou te encaminhar um psiquiatra. Quando você ouve a palavra psiquiatra, aí você pira. Aí vem a primeira, eu acho que é o primeiro movimento do teu cérebro, é tipo, eu não aceito isso para mim. Eu não estou doente, imagina, essa dor de cabeça que eu tive ontem é pontual, esse problema gastro que eu estou sofrendo nesses últimos 10 dias também são emocionais, tudo passa a ser, você tem desculpa para tudo. E aí eu realmente comecei a entender que a coisa era muito grave, eu saindo de casa, de carro, parei num posto na Barra da Tijuca, onde eu sempre abastecia, no Rio de Janeiro, e aí quando eu parei, eu abri o vidro, o frentista me reconheceu, porque a gente conversava todos os dias, e eu perguntei para ele, ele falou, oi, dona Jaque, tudo bem? Eu falei, tudo. E eu perguntei para ele, você sabe onde eu trabalho? Aí ele falou, como assim? A senhora trabalha aqui perto, né? Eu falei, eu não estou me sentindo bem, não estou conseguindo lembrar muita coisa. Peguei o meu celular e fui ligar para o meu cardiologista. E aí fui imediatamente para o hospital. Desse dia em diante, ele falou, acabou. Porque se eu não segurar você, você vai se matar. E aí eu resolvi levar a síndrome de uma forma muito séria. Comecei a ler muito, ver vários casos e vi que o Brasil está em 5º lugar na posição no ranking mundial quando a gente fala de doenças mentais.
Então, isso é muito sério. Quando a gente fala do Brasil no 5º lugar do ranking de casos de burnout, isso se deve ao nosso contexto social, crise econômica, alto índice de desemprego, as pessoas fazendo o que não podem, né, o que não deveriam, pelo menos, para garantir as suas vagas no mercado de trabalho? Porque a burnout está ligada diretamente com a carreira profissional, né? Sim, eu costumo olhar em 2 momentos. Eu venho de uma geração que, no meio onde eu atuo, que é comunicação, a gente se ajudava muito. A gente, de verdade, montava equipes. De 90 para cá, a concorrência aumentou, a gente veio com a situação da globalização muito forte, ficou tudo muito integrado. Então, hoje você tem concorrentes diretos, você como apresentadora, que mora em outros países. Né? Você pode, a qualquer momento, estar numa emissora em outro país. E isso faz com que você tenha que se capacitar mais. Você se torna mais agressivo. As pessoas têm uma concorrência dentro da organização que é fora de qualquer padrão de normalidade. Você é induzido a matar e a morrer, porque no momento em que você agride o outro o tempo inteiro, pedindo a ele coisas que ele não é mais capaz de entregar, porque é uma questão de bom senso. Né? Se o dia tem 8 horas úteis para que a gente possa estar no nosso ambiente de trabalho, nenhum gestor em sã consciência, ele pode achar que você é capaz de entregar 14 horas de trabalho. Então, tirou-se o pé do freio e as organizações estão com o pé no acelerador dizendo o seguinte, principalmente para quem chegou num cargo executivo, olha, você chegou aqui, eu te dou todos esses benefícios, mas, em contrapartida, não reclame se as coisas forem além do seu limite. Tá? Então, a gente não admite aqui reclamação. Dentro das organizações hoje, como o burnout é uma doença ocupacional, quando você cita burnout, eles querem morrer, porque é um acidente de trabalho. Então, gera uma série de consequências trabalhistas que hoje o Brasil está correndo, né? O mundo empresarial está correndo para se livrar disso, dos processos trabalhistas. Quando a gente fala em tratando burnout, é o seguinte, cara, você como gestor, como executivo, invista mais no cuidado humano, né? Na prevenção. Quando você pensa que 13 milhões de pessoas morreram por doenças mentais, você fala, gente, está tudo errado. Está tudo errado. Então, as pessoas precisam parar com o tabu. Né? Esse projeto é um projeto meu com a Isabela Camargo, que é uma jornalista da TV Globo, que foi afastada de uma forma cruel. Ela teve um burnout no ar, apresentando o Hora 1, e saiu de licença médica. Quando ela retornou, ela foi demitida de uma forma que eu, pessoalmente, não gosto nem de falar sobre o assunto, que me deixa muito mal. E é uma pessoa que tem uma estrela tão grande, né, que, ao invés de sofrer com uma situação que qualquer um sofreria, o burnout ele é doloroso, que você passa muito mal, tem muitos constrangimentos, já se passaram 2 anos, eu estou em tratamento, mas a gente decidiu o seguinte, a gente pega uma experiência que não foi muito positiva para virar uma coisa muito boa. E de que forma que é muito boa? Porque a gente tem a oportunidade de ajudar pessoas. A gente recebe, em média, 1.700 e-mails por semana. O Tratando o Burnout, você falou um pouquinho desse contato com os executivos. Agora disse para a gente dos e-mails que vocês recebem. Qual é o foco principal? Tem uma meta do Tratando o Burnout ou é levar, pulverizar a informação para todo mundo mesmo? Então, a gente tem 2 metas, na verdade. Uma é ajudar as pessoas que hoje estão sofrendo discriminação, estão sofrendo todos os tipos de assédio dentro das grandes empresas, em função delas terem revelado o diagnóstico. Algumas não foram demitidas porque elas conseguiram caracterizar como acidente de trabalho e você acaba tendo uma segurança trabalhista de 1 ano. Mas o objetivo principal, a gente está levantando números com a ajuda do Ministério Público. A gente tem dados da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, tem uma pesquisadora americana que ela é pioneira no estudo de burnout no mundo, ela é referência. A gente tem
uma agenda com ela para novembro, porque o que a gente quer é fazer um documentário que vai ser distribuído de forma gratuita para todas as empresas, para todos os meios de comunicação, para todas as redes sociais, para dizer o seguinte: 1, não tenha vergonha. 2, não ache normal sentir dor de cabeça todos os dias e arrumar uma desculpa para ela. Não ache normal você ter um esquecimento hoje, não ache normal você ter depressão, não ache normal você chorar, não ache, porque tudo isso tem um motivo de ser. Né? O teu organismo, eu tinha momentos que eu estava numa unidade coronariana. Por quê? Tem que colocar um stent. Não, gente, não, calma, não é isso. E aí fui para uma clínica em Miami, porque os Estados Unidos cuida do burnout de uma forma muito mais avançada do que a medicina no Brasil cuida hoje, porque ainda é desconhecido. E fiz alguns testes, e o médico, em 5 minutos, ele disse: você tem burnout. Tem 5 níveis de burnout. Você está no mais grave. Então, é tratamento sim, é tratamento psiquiátrico sim, é acompanhamento com o clínico geral sim. Você tem que se cuidar ao ponto de esquece o celular, esquece a televisão, esquece o contato exagerado, as conversas longas, porque o teu cérebro queimou. Burnout é isso, né? Queimei e agora eu preciso recuperar ele. Você recupera 100%? Alguns médicos no Brasil dizem o seguinte: o burnout é passageiro. É uma crise que chegou num momento de ápice, e aí você tem que dar uma parada. Os médicos americanos, inclusive esse que eu estive, falou: Jaque, a tua inteligência não é afetada, você continua com a tua capacidade de pensamento, de planejamento, tudo, teu modelo mental não mudou. A sua capacidade de gerir tudo isso é que muda, porque você se cansa mais, né? Você certamente não chega mais em casa como você chegava antes, você tem mais chances de ter um apagão? Tem. Eu ainda tomo remédios? Sim. Não pode ter vergonha de falar isso. Eu ainda frequento psiquiatra, mas eu tomei a seguinte opção: eu quero ir para o mato, eu quero ter contato com a natureza, eu quero ter tempo para ficar com a minha família, eu quero fazer minhas trilhas de moto, eu quero andar no meu jipe, eu quero tomar banho de cachoeira, eu quero praticar a minha religiosidade, enfim, eu quero viver. E aí as pessoas perguntavam: mas você vai sobreviver de quê? Aí eu pensei, eu falei: ainda não sei. Peguei o avião e fui para o leste europeu. Andei tudo de carro, estava em Viena, parei no calçadão, olhei uma loja lotada de canecas. Eu falei: gente, como que o europeu gosta dos mugs? Pô, eu sou designer também. E que bacana. Ponto. Morreu ali. Viajei. Quando eu voltei para o Brasil, eu apoio um projeto social. Eu falei: tem tudo a ver, porque isso é geração, é formação profissional, é geração de renda. Eu vou testar o meu cérebro novamente, eu vou ver se isso me relaxa. E aí comecei. Entrava no YouTube, aulas de sublimação. Aí os caras mais próximos falavam: Jaque, pelo amor de Deus, você é formada ali, formada não sei aonde, você tem essa especialização aqui, teu currículo é muito alto. Você jura que você vai fazer caneca? Michele, o dia que eu vi isso, foi a melhor coisa na minha vida. Vou fazer, e comecei a criar os designs e criei o site e virou um sucesso. E aí, na segunda quinzena depois de lançado o projeto, eu tinha vendido R$8.000. E aí foi curioso, porque eu estava com um ex-par meu, que era diretor também da empresa, e ele falou em percentual e disse: quanto que você faturou? Eu falei: tanto. Quantas horas você teve que trabalhar? Eu falei: cara, umas 3 horas, 4 horas. E foi um prazer enorme, porque eu estava de chinelo, eu ia lá fora, via a maritaca, eu via o beija-flor, eu estava na minha casa, eu estava vivendo uma coisa que eu nunca tinha vivido em 30 anos. E ele falou: poxa, mas R$8.000? Aí eu falei: deixa eu te falar uma coisa, eu durante esse 1 ano afastado, eu fiz um teste. Você sabe de verdade quanto que a gente precisa para viver? Ele: cara, no mínimo uns R$30.000 por mês. Eu falei: não, 10%. Com R$3.000 você vive que nem rei. Depende qual é o modelo,
o formato de vida que você escolheu para você e o que você quer ostentar. Então, o burnout ele faz uma confusão total na tua vida, te obriga a parar, te obriga a rever vários pontos, principalmente essa relação social, essa relação corporativa que eu acho que está um equívoco, as pessoas estão de uma maldade, uma crueldade, uma falta de respeito absurda. Né? Pegando esse viés mesmo que o burnout trouxe para você, de reflexão do que realmente importa, né? Michele, eu acho que o primeiro conselho tira tudo que a gente aprendeu ao longo da vida, né? Bota numa caixinha, não joga fora não, e vai puxando o que de fato importa. No meu caso, o meu conselho sempre valorize o ser humano, respeite o ser humano, cuide de você e do outro, porque não adianta a gente cuidar da gente sozinho, a gente tem que cuidar do outro, porque a gente não consegue viver sozinho. A gente está à disposição para ajudar através do e-mail tratandoburnout@gmail.com, para palestras, e é um trabalho voluntário. A gente quer de verdade ajudar as pessoas e até fazer com que os empresários entendam que é melhor prevenir, é melhor ajudar, é melhor afastar, entender, não usar de preconceito com um profissional que chega na empresa com um atestado médico dizendo estou com burnout. Porque ele não está maluco, né? Ele não tem uma doença que faz ele ficar diferente do outro. Não, ele só precisa de cuidado. Então, o burnout, eu acho que é isso, é você desacelerar, é você não entrar nessa energia louca da concorrência, da competição, do duelo, a luta pelo status, né? Você fazer tudo a qualquer preço pelo poder. Eu acho que isso está matando as pessoas. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta daqui a pouquinho.